Então vamos lá. Santo e eterno, Agora esta chamada está sendo gravada. maravilhoso, bendito seja o teu nome. Tua misericórdia dura para sempre, Pai. E o teu amor é perpétuo, de geração em geração. O Senhor que criou o céu e a terra, o mar, nós estamos aqui, criaturas tuas, humildemente, pedindo a presença do teu Espírito Santo, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que o teu Santo Espírito agora fale através da tua palavra, e que somente ela, Senhor Deus, seja exaltada aqui agora. Que nós a estudemos, que isso mude os nossos corações, que isso mude os nossos comportamentos, que isso mude o nosso destino, que nós queremos estar contigo nas mansões celestiais. Eu peço isso humildemente, não porque haja mérito nenhum em nenhum de nós, mas em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Muito bem, então eu tinha pego aquela cadê aqui aqui? Ô, Ednei, Diga lá, eu tô fechando os negócios aqui. lembra Falei. da Lu? Eu estava estudando com você, que também se batizou? Lembro, do Canadá, mas é daí, né? Do Canadá. Isso. E aí? Ela falou com o pastor dela e o pastor dela falou que quer estudar Apocalipse comigo, cara. Oh. Não, e aí não dá, né, meu? Oxi. Não, aí eu fiquei meio... Aí eu achei que é meio além das minhas possibilidades, né? Mas vamos ver o que Deus vai preparar. Cara, lá no grupo da igreja, no grupo Raízes, eu tô estudando lá, que a galera fala, cara, tem um professor bom lá, assim, cara, a gente tava... É um cara bom, assim, também, um cara que estudou muito de... Pô, ele leu bastante coisa também de Ellen White. Também. Eu não sei se o Lucão já leu alguma coisa dela, Lucão. Comecei a ler os livros. Eu comecei a ler o Grande Conflito. Bom. Pô, é legal que dá pra baixar o EGW lá, sabe? Uhum. Cara, e tem muito livro que é meio que umas coletâneas dela, né? Que daí tem umas leituras fácil, daí tem áudio também, dá pra ir ouvindo e tal. E esse cara estuda bastante Ellen, cara. E você se apega em bastante coisa que ela fala, assim, dá pra usar no dia a dia, Cara, é muito legal, cara. O que é importante, o que ela fala, né? Assim, ela é a luz menor. Sim. Né? Que ilumina, que reflete a luz maior. Né? E eu acho muito interessante eu falar o seguinte: você não precisa ler nada do que eu escrevi, se você for na Bíblia, e o próprio Deus vai falar para você na Bíblia, né? Sim. Mas, Léo... Mas complementa. Olha, então, mas... Porque assim, ó, antes de eu estudar a Bíblia com o Léo, já fazia uns 3 anos que eu tinha comprado uma Bíblia, velho. Mas você rema, estuda, e tipo, parece que você não sai do lugar, você não consegue meio que montar o quebra-cabeça. Eu até revi o filme da igreja, sabe? Sim. Que daí ele vai mostrando a história do Guilherme Miller, aqueles negócios ali. Pô, daí ele também pegou, ele estudou, mas ele estudou Isaac Newton, né? Tipo assim, sabe? Então é sempre uma coisa, tipo assim, o cara teve alguém para ele buscar, sabe? Não foi uma coisa tipo. Aí até que apareceu, né? Até que a Ellen, até que ela apareceu e tal, começou a ter umas revelações que foi prosperando demais, né? Tipo a visão da igreja, né? A visão bíblica. E ajuda assim, né? muito, cara. Sozinha depois, é difícil, cara. Depois de 1798, quando começou o tempo do fim, cumpria-se a profecia de Daniel, que a gente vai ver ainda, né? No caso aí, de que muitos esquadrinhariam esse livro, mas não entenderiam. Isso estava preparado para o tempo do fim. Como tinha acabado o tempo do fim, as pessoas que estudavam agora, elas tinham a revelação do Espírito Santo, né? Então agora, nesse momento, o Espírito Santo vinha e explicava para a pessoa, que era o que acontecia com Daniel. Daniel não entendia nada, ele orava para Deus, vinha o anjo Gabriel e explicava para ele.
que eu estava até falando hoje, eu estava falando hoje isso aqui no estudo que eu estava fazendo com a Luciana, ela falou assim, nenhum demérito ao Guilherme Miller, mas eu não acho que ele tenha sido a pessoa que mais estudou isso na história. Sim. Entende? Porque você pega toda a história da igreja, um monte de bispo, um monte de presbítero que ficavam anos fazendo e tentando entender Daniel e não conseguia. Mas quando deu o tempo do fim, que a profecia acabou e falou que a partir daí poderia ser revelado, aquele que estudou teve agora a ajuda do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou, agora está na hora de você entender, né? Enfim, mas vamos lá, voltando aqui ao nosso estudo. Então nós começamos falando da primeira parte das 2.300 tardes e manhãs, lembra? Então, voltando aqui para o nosso super gráfico, né? Esse aqui é um gráfico mais bem feito, não era aquele meu tosco. A gente já entendeu que a profecia começa em 457, a partir de Artaxerxes, né? Aí foram 49 anos para ele construir, reconstruir Jerusalém, que foram em tempos difíceis, que a gente viu, porque o pessoal lá, os samaritanos, estavam querendo boicotar a recriação do templo e a reconstrução de Israel, tanto é que eles iam lá e destruíam o que o povo construía durante o dia. Então teve a restauração de Jerusalém, e aí ele falou que os 7 semanas, mais 62 semanas, essas 62 semanas, obviamente, vezes 7, né, que é a linguagem profética, a gente está falando de 434 anos, até o ungido. E a gente sabe que Jesus foi ungido, foi batizado no ano 27. Né? Lembrando que no ano 27 começou-se a última semana, onde falava que o príncipe ungido seria cortado no meio da semana. Ou seja, com 3 anos e meio, Jesus foi cortado, Jesus foi morto. Né? Depois de 3 anos e meio de pregação, ele foi morto. A gente sabe que metade de 7 é 3,5. E que as 70 semanas que estavam para o povo judeu acabariam 3 anos e meio depois, quando justamente no ano 34 eles mataram o último mártir, o último profeta que era para o povo de Israel, somente, que no caso ali foi Estevão, onde a partir dali você teve inclusive Saulo segurando as vestes das pessoas que apedrejaram, né? E Pedro e outros começaram o quê? A receber gentios para pregar o evangelho. Pedro teve aquela visão dos animais, Paulo começou a pregar, né? Foi para Gálata, para Galácia, não sei o que, e espalhou para o mundo, né? Então a gente, na última vez, a gente estudou até o fim das 70 semanas, não foi isso? Foi sim. Beleza. Então tá bom. Lembrando que essa profecia, né, das 70 semanas, elas estão dentro da profecia maior dos 2.300 anos. Dentro dessa profecia dos 2.300 anos, nós temos uma outra profecia aqui, que também está dentro dela, que é a do 1.260 dias. Tá? Nós vamos entender esse cidadão aqui. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Ó. Quando terminaria as 2.300 tardes e manhãs para que o santuário fosse purificado? Então, olha só, aqui ele fez a primeira parte, né, das 69 semanas, né, então as 7 semanas até a reconstrução, mais 62 até ungido, aí depois a gente colocou a uma semana a mais para completar as 70, que estava sobre o povo de Israel, né, que foi quando acabou Estevão aqui. E agora a gente vai ampliar mais ainda. Por quê? Nós estamos falando de um período maior, que é de 2.300 anos, mas a gente está estudando parte por parte. Né? Estamos parte por parte. Então agora vamos fazer, né, daqui para frente. Né? Então a pergunta é qual? Quando terminaria as 2.300 tardes e manhãs para que o santuário fosse purificado? Vamos lá, Daniel 8:14.
Pega aí, ô Ednei, o 9:25 e eu vou pegar Hebreus 9:22. Oito 14. Olá, e ele me disse: até 2.300 dias, então o santuário será purificado. Tá, 9:25, Ednei. Sabe, entende. Desde que saída a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Muito bem. Então ele está falando, ó, a partir de quando ia começar essas contagens? E ele está falando, ó, 70 semanas começa, mas aí você continua. Hebreus 9:22 diz o seguinte, ó: quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, né, o santuário seria purificado. E aí lendo um pouquinho ainda, o 9:11 diz o seguinte: mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote daquilo que já tinha sido realizado por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não é desta criação, nem pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Então entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido a eterna redenção. Então, tá falando o quê? Que sem sangue não há remissão de pecados, mas que Jesus havia entrado no Santíssimo para efetuar a obra dele de conseguir fazer o processo dele de purificação do santuário. Então, olha só, a ordem de restaurar e edificar Jerusalém foi promulgada em 457. Viajando os 490 anos, dado aos judeus, chegamos ao 34, quando Estevão foi apedrejado. Restam o quê? 1.810 anos, do período maior de 2.300. Basta agora adicionar os 1.810 anos restantes e a profecia alcança o tempo exato em que se iniciaria a purificação do santuário. Ou seja, se você pega do ano 34 depois de Cristo e adiciona o que falta para 2.300, né? Você chega em 1844. Então, você pega aqui, né, ó, 2.300 menos 490 é igual a 1.810. Bom, 1.810 mais 34, né? Você chega em 1.844. Tá? Então, você tem ali o período certinho em que ele cairia, 1844. Fazendo agora um paralelo entre o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, dia que acontecia a expiação em Israel, vamos lá, Levíticos 16, 29. Levíticos 16, 29. Isto vos será por estatuto eterno, no 7º mês, no 10º dia do mês. Afligireis a vossa alma, e não fareis trabalho algum, seja alguém do seu próprio país ou um estrangeiro que peregrina entre vós. Muito bem. Leu 30. O que vai acontecer nesse dia? Porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós, para purificar-vos, para que sejais purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Muito bem. Então era o dia do Yom Kippur, era o dia da purificação. Né? Era o dia da purificação. Então, quando que esse dia cai no nosso calendário atual? Com o nosso calendário gregoriano atual, chegamos ao dia 22 de outubro de 1844. Dois acontecimentos especiais ocorreram nessa data, na Terra e no céu. Vamos lá. Na Terra,
No fim do século XVIII e início do século XIX, vários acontecimentos geraram uma grande expectativa em torno das profecias bíblicas, particularmente do livro de Daniel. No dia 1º de novembro de 1755, ocorreu o grande terremoto de Lisboa. 25 anos depois, no dia 19 de maio de 1780, o sol se escureceu, trazendo temor a todos. E na noite imediata, a lua apareceu vermelha como sangue. Olha só as profecias se cumprindo. No dia 20 de fevereiro de 1798, o Papa foi preso, dando fim justamente aos 1.260 dias, ou 42 meses, né? Por ordem de Napoleão, Papa VI foi preso. Em 13 de novembro de 1833, ocorreu a famosa Queda das Estrelas. Você está vendo que, tipo, em questão de alguns anos, né? A gente está falando de 50, sei lá, de 55 até 33, um período menor do que 100 anos, as profecias que estavam ditas que iam acontecer para o tempo do fim foram acontecendo. Tuf, 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 tuf. E aí o pessoal falou, meu, tá acontecendo alguma coisa aí, né? O mundo esperava por algo grandioso e, de fato, o tempo do fim havia chegado. Especificamente com as datas de 1798, o fim dos 1.260 anos da supremacia papal, né? Lembra daqui? Se a gente pega o ano 538, Justiniano derrota os ostrogodos, que era a última tribo bárbara que resistia ao poder do Papa como sendo o poder de todo mundo. De todo mundo naquela época, né? No mundo civilizado. Então os ostrogodos eles foram derrotados. Com isso, o poder papal virou o poder Pontífice Maximus, o maior poder, tanto religioso quanto civil. Então ele tinha, entre aspas, poder para julgar igreja e julgar Estado. 538, a partir daí, não tinha nenhuma resistência. Quando você pega 538 e soma 1.260 anos, porque seria, lembra que diz que os santos seriam entregues por 1.260 dias, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, que é tudo a mesma coisa, dá tudo o mesmo período, né? E aí o que aconteceu? Quando você pega esse tempo e soma, cai em 1798. O que aconteceu exatamente neste ano? O general Barthier prendeu o Papa por mandado de Napoleão e tirou todo o poder que ele tinha. Ou seja, o poder civil e religioso que o papado teve por 1.260 anos, acabou em 1798. E no livro de Daniel, olha só que coisa importante. No livro de Daniel, diz que as pessoas só iam poder entender o que estava nesse livro depois do tempo do fim. Quando chegasse o tempo do fim. Olha só, lê para mim Apocalipse 12, 9, 8 e 9. Desculpa, 8 e 9. E não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Desculpa, eu falei o quê para você ler? Apocalipse. Ai, me perdoa, cara, eu tô viajando. É que eu acabei de sair de um estudo de Apocalipse, me perdoa. Daniel, me perdoa, cara. Daniel 12, 9 e 10. Me desculpa, cara. 12, 9, 10? 12, 9 e 10. Desculpa, 12, 8 e 9. 12, 8 e 9.
Vamos lá. E eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Ó meu senhor, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Segue teu caminho, Daniel, pois as palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. Ó, até o fim do tempo, ou em alguns momentos até o tempo do fim. O Até que o ele tá tempo do fim. falando? Esquece. Você viu que ele falou, segue o teu caminho, ó. Tipo, mano, vai, segue. Toma. Não é pra você. Isso aqui o pessoal só vai entender lá na frente. Entende? Então ele falou, cara, não é pra você. Olha o que ele diz no verso 4. Lê o verso 4 pra mim. Porém tu, ó Daniel, fecha as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão para a frente e para trás, e o conhecimento será aumentado. O que ele tá falando aqui? A galera vai pegar isso aqui, vai ler, vai reler, não vai entender nada, mas só quando chegar ao tempo do fim é que eles vão entender. E o tempo do fim é quando terminasse justamente os 1260 anos. Ué, Léo, mas como é que você sabe disso? Como é que você entende disso? O verso 11, tá? Me fala sobre isso. E do Lê o tempo verso 11. em que o sacrifício diário for retirado e a abominação da desolação estabelecida, haverá 1290 dias. Ó, olha só. Olha o que ele está escrevendo. Vamos prestar atenção aqui, ó. Ele disse o seguinte: desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, ou seja, em que momento em que o sacrifício contínuo foi tirado? Nós já entendemos que quando a gente fala de sacrifício contínuo, era a confissão, né, dos pecados para Deus ou para o sacerdote que fazia a intermediação, né, no santuário. Nós já entendemos que o que o chifre pequeno ia fazer? Ele ia tirar o sacrifício contínuo, ou seja, ele ia pegar o lugar de que, em vez de eu ir para Deus e, com o meu pecado e pedir para Deus perdão, eu chegava para alguém, um papa, um bispo, certo? Olha só o que ele fala. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, ou seja, do começo do poder papal, agora comandando, né? Olha aqui, ó. Desde o comecinho. Ele não está falando do poder total, absoluto como máximo. Ele está falando quando instituiu-se o catolicismo, que agora você tinha que pedir perdão para os bispos. Então ele diz o seguinte, ó, posta a abominação desoladora, ou seja, até o momento em que ela ia cair, do momento em que ela inicia até o momento em que ela cai, 1290 dias, que a gente sabe que dia ano. Olha só, poder papal de doutrina começou em 508 com Clovis e, obviamente, acabou quando o Papa foi preso. Então, eu sei o que é o tempo do fim. Qualquer coisa que viesse depois disso daqui, eu sei que é o tempo do fim. Então, olha só que maravilha isso, cara. Como Deus é maravilhoso. Não tinha como as pessoas entenderem Daniel antes de 1798. Deus não ia permitir que as pessoas entendessem Daniel antes de 1798, porque ele tinha dado uma profecia há muito tempo antes de que aquele livro só seria completamente entendido no tempo do fim. Nós, hoje, estamos cumprindo uma profecia bíblica, porque nós estamos estudando e entendendo Daniel. E isso só seria possível depois de 1798, quando começasse o tempo do fim. Né? Então, olha só, que coisa maravilhosa. Né? Voltando aqui ao nosso estudo. Então, as coisas estavam acontecendo e o mundo falou assim, alguma coisa aí que vai acontecer em breve, cara, porque
As coisas estão encaixando. Milhares de cristãos esperavam que Jesus voltasse em 1844, justamente como resultado do estudo de Daniel 8,14. Por quê? O que diz lá em 8,14? Lê para mim. E ele me disse, até 2.300 dias, então o santuário será purificado. Muito bem. Ou seja, o que eles achavam? Que 2.300 dias... Bom, Jesus vai purificar do pecado? Pô, então Jesus vai voltar em 1844. Tá. E que dia que acontecia o Yom Kippur? Bom, era no 10º dia do 7º mês. Tá, o que equivale agora isso? 22 de outubro. Pô, então Jesus vai voltar no dia 22 de outubro de 1844. É isso que eles entendiam, né? E milhares de cristãos esperavam que Jesus voltasse. Um dos principais líderes desse grupo foi um fazendeiro chamado Guilherme Miller, que deu origem ao movimento millerita. Eles pensavam que a purificação do santuário fosse o quê? A segunda vinda de Cristo. O dia 22 de outubro de 1844 passou e Jesus não voltou. Foi uma amarga decepção. Todavia, olha só que maravilhoso, cara. Esta decepção já estava profetizada que aconteceria. Se a gente for lá em Apocalipse, agora sim, a gente pode abrir em Apocalipse. Né? Apocalipse 10, 8 e 10, 8 a 10, né? Fala sobre o livrinho. E a voz que eu ouvi do céu falou comigo novamente e disse, vai e toma o pequeno livro que está aberto na mão do anjo que esteve em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui até o anjo. Ele disse, dá-me o pequeno livro. E ele me disse, toma-o e come-o. E ele fará teu ventre amargo, mas a tua boca será doce como mel. E eu tomei o pequeno livro da mão do anjo, e eu comi, e ele era na minha boca doce como mel. E assim que eu terminei de comê-lo, meu ventre ficou amargo. Ou seja, o que ele estava dizendo aqui? Que ele tinha estudado um livro, que ele tinha pego um livro e tinha devorado esse livro. Não é isso quando a gente estuda alguma coisa? Sim. Né? Quando você fala assim, cara, devorei os estudos, velho. Nossa, comi aquilo ali. Devorei os estudos. E o que aconteceu? Era maravilhoso saber que Cristo ia voltar em 1844. Cara, que coisa maravilhosa. Então é isso aí, tá perto, estamos próximo, não tem erro. É isso aí, que coisa maravilhosa. Então Jesus vai voltar, cara, que se dane, né? O mundo. Então, vambora, vamos fazer. E eles estavam nesse movimento aí, tipo, era por 10 anos, assim, que Jesus ia voltar e tudo mais. Mel, doce, que coisa maravilhosa. Só que quando digeriu, quando chegou 1844, Jesus não voltou. Ai, que decepção. E não é só decepção porque eu fiquei triste, porque muita gente, com base nessa profecia, vendeu os seus bens, venderam as suas casas, venderam as suas fazendas para dar dinheiro para os missionários pregarem essa notícia pelo mundo. Quando chegou 1844 e Jesus não voltou, os caras não tinham mais nada. O cara não tinha onde dormir. Não tinha onde comer. Então era amargo como fel mesmo, né? Então, como diz, né? Na boca seria doce, mas no estômago amargo. Essa profecia descreve exatamente a experiência de desapontamento que os mileritas iam enfrentar. O movimento milerita deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que é importante? As pessoas falam assim, a Igreja Adventista é aquela igreja que disse que tinha marcado data para Jesus voltar. Não, não existia Igreja Adventista. A Igreja Adventista surgiu do quê? Das pessoas que ficaram desapontadas, mas não abandonaram a Bíblia e quiseram continuar entendendo onde que elas erraram. Daí surgiu a Igreja Adventista.
Inclusive, se eu não me engano, Guilherme Miller, acho que ele era batista, ou ele era metodista, eu não lembro agora, você lembra, Ednei? Então, lá ele pregava em todas as igrejas, né? Me parece que ele era Sim, batista, né? eu não lembro. Ele estava indo na metodista, ele ia, né, reunindo a galera para Sim, pregar porque e tal. não era nada, era universal, né? Isso. Guilherme E, Miller. e depois até mesmo no filme dele, ele dá uma apagada, né? Ele some E depois também eu não vi mais literatura, nada. Eu comprei um livro esses dias de John Wesley, mas também não fala nada, sabe? Ele começou aqui, ó, Ele é, Batista. batista, né? É isso mesmo. Eu peguei Então, esse livro aqui, eu achei que ia ter um comentário dele e tal, mas nada. enfim, mas o que é interessante da gente notar aqui, né? Não existia a igreja adventista até então. O movimento adventista veio justamente após isso, após o livrinho, e para eles estudarem, então, já que a gente errou, né? O movimento milerita deu origem à igreja adventista. Igreja que surge com a missão de restaurar a verdade deitada por terra pelo chifre pequeno de Daniel 7:25. Ou seja, voltar à origem, voltar à Bíblia, a Bíblia como fonte, a Bíblia como único guia, né? Voltar ao que Deus pediu, voltar ao que Deus nos ordena para fazer, seguir os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, né? Isso é o que aconteceu no céu. Desculpa, na terra. Isso é o que aconteceu na terra. E o que aconteceu no céu? O que aconteceu no céu? Quando Jesus ascendeu aos céus, Atos 1:9, ele foi para o santuário celestial e deu início ao ministério da intercessão, assim como o sacerdote fazia ao longo de todo o ano. Assim como o santuário terrestre passava por uma purificação anual, o mesmo iria acontecer com o celestial. Essa obra de purificação, de acordo com Daniel 8:14, ocorreria o quê? Após 2.300 anos, ou seja, no ano 2844. No dia 22 de outubro deste ano, Jesus dá início ao seu ministério como sumo sacerdote, ou seja, ele entra no Santíssimo, aquilo que a gente leu em Hebreus. Isso indica que estamos vivendo, desde 1844, o grande dia profético da expiação, o dia do Yom Kippur, o dia em que as pessoas são julgadas. Quando esse juízo terminar, o que acontecia na terra? O sacerdote voltava para o povo. E o povo celebrava porque os pecados deles tinham sido perdoados, eles estavam santificados. Da mesma forma, né? Quando esse juízo terminar, Jesus voltará à terra como Rei do Rei, Senhor dos Senhores, para dar a recompensa a cada um e destruir o quê? O chifre pequeno. Finalmente o reino será dado aos santos do Altíssimo e eles reinarão por toda a eternidade. Então vamos voltar aqui para a gente entender essa parte aqui, né? Então, quando chegou em 22 de outubro de 1844, Jesus foi para o Santíssimo fazer a purificação do santuário. Algumas pessoas falam assim, mas que absurdo vocês pensarem num negócio desse. Desde quando no céu precisa ter algo a ser purificado? Horas. Da mesma forma que era feito na terra, é feito no céu. Porque o que acontece no céu é uma cópia. Desculpa, o que acontece na terra é uma cópia do que acontece no céu. Então tá. Lembre-se que quando eu falei para você, depois do pecado, nem o céu está 100% perfeito. Certo? Isso vai ser por muitos e muitos e muitos para sempre. Por quê? Jesus vai levar as marcas da crucificação dele, o lado que foi perfurado,
nos pés, ele vai levar isso eternamente. Hoje, nós sabemos, né, que Jesus quer voltar para restabelecer o balanço, a ordem no universo inteiro. O que é importante da gente entender? O que Jesus, então, o que tem no céu que precisa ser purificado? Nós sabemos que no céu existem os livros da nossa vida. Então, ele pega o livro da minha vida, digamos que eu morri, né? Ele pega o livro da minha vida e fala, ok, este daqui está no livro da vida. Ou, não, esse daqui perdeu a vida eterna. Estamos limpando os pecados. Estou dando o quê? A sentença. Esse cara está morto, mas ele vai ser salvo ou não vai quando eu voltar? Não, não vai. Sim, vai. Ótimo, que bom. Este era o processo de purificação, né? Todos os pecados eram confessados e espargidos ali na cortina. Simbolicamente, o santuário chegavam depois de um ano, ele estava carregado de pecados. Todos os pecados que foram confessados e o sangue aspergido lá, estava tudo lá. Então, uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava e aquilo tudo era limpo pela glória de Deus. Da mesma forma, simbolicamente, os nossos pecados que estão registrados lá, estão no céu, entre aspas, contaminando o céu. Jesus foi fazer o processo de purificação. Como é que ele faz esse processo de purificação? Julgando, porque ele é o sumo sacerdote. Ok, esse aqui tá, esse aqui não tá. Esse aqui tá, esse aqui não tá. Quando ele termina esse processo, inclusive lá em Apocalipse fala isso, fala o quê? Continue o justo fazendo justiça e o injusto na sua injustiça. Entende? Porque vai ter um momento em que o juízo acabou. Acabou o juízo. Não tem mais ninguém para julgar. Então, justamente, quer ver, ó? Pega lá em Apocalipse. Qual? Deixa eu pegar aqui. Apocalipse 22. 22. Deixa eu ver aqui. 10. Acho que é 10. Deixa eu ver. 22:11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o Isso. imundo ainda sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Muito bem. E ele fala o quê? O que acontece logo em seguida que ele termina essa... Ó, veja bem. Jesus vem, certo? E ele fala o seguinte, ó. Sela, porque acabou o julgamento. Continue o justo na sua justiça, o injusto continua fazendo a mesma coisa. O que é santo vai se santificar mais ainda, porque ele está no processo de santificação, e aquele que é ímpio vai ficar mais ímpio ainda. Acabou, não tem mais chance. E o que acontece logo em seguida, que é o verso 12? Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Tá, vou lá, pega não. Galardão é recompensa. Sim. Né? Ou seja, quando ele termina o juízo, ele fala o quê? Agora já era, agora eu vou rapidinho. Agora eu volto. Por que agora eu volto? Para dar a recompensa de cada um. Aquele que era ruim vai receber a recompensa ruim, aquele que foi bom vai receber a recompensa boa. Aí tem aquela que é meia hora, não tem, Léo? Fala assim, meia hora de silêncio, 1 hora de silêncio. Não tem, mas eu não vou entrar agora no detalhe não, porque senão a gente vai precisar de uns outros tempos aí. Mas houve meia hora de silêncio no céu, inclusive acho que é no 19 que ele fala sobre isso, que houve meia hora de silêncio no céu. Mas enfim, qual que é o grande ponto aqui, né?
Jesus, ele faz um processo de expiação, de limpeza do santuário para julgar o que tem que ser julgado, só que isso acaba. Aí a pergunta é, então, peraí, quer dizer que o meu nome pode estar sendo passado agora e de repente eu posso estar vivo, eu posso estar selado para a vida eterna ou para a morte eterna? Não. Porque enquanto a porta da graça estiver aberta, existe oportunidade. Quando a porta da graça se fechar, não tem mais. E é esse momento que ele fala, ó, chega, não tem mais chance, quem é mal continue mal, quem é bom continue bom. Isso ainda não aconteceu. Então quem é que ele está julgando? Quem é que ele está julgando então, se não são os vivos? Os mortos. Porque eles não têm mais como recuperar nada. Ao homem está viver e morrer apenas uma vez, e logo depois disso vem o juízo. Né? Então, Jesus está julgando o quê? Os mortos. O cara morreu, morreu. Tá bom. Imagina, todos os mortos, desde Abel até... Eu não sei em que ano que ele tá, mas ele tá passando um por um, nome por nome. Até o momento em que terminar e falar assim, acabou. Agora, quem é santo, continue santo. Quem é errado, continue errado. Terminei o julgamento, volto sem demora. Venho sem demora. Então, assim, e aí é uma coisa importante. Jesus vai voltar. Existem algumas denominações que acreditam uma vez salvo, salvo para sempre. E outras denominações, elas acreditam que Deus já predestinou aqueles que vão ser salvos e aqueles que vão se perder. A nossa vida, ela só vem para confirmar aquilo que Deus já tinha feito, que Jesus já tinha predestinado. Não tenho nada contra essas religiões, são irmãos nossos, né? E eu espero realmente que eles continuem firmes na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, quando a gente estuda as profecias, ela é muito clara para nos dizer o seguinte: Deus te dá chance, Deus te dá misericórdia. Enquanto você está vivo, meu amigo, você ainda pode ouvir a voz de Deus. Só que muitas vezes nós estamos vivos, mas já morremos. Por quê? Nós negamos a voz de Deus por completo. E este é o pecado contra o Espírito Santo, que Deus disse que não tem perdão. Por que não tem perdão? É o pecado capital, né? Que o pessoal fala, o pecado capital. Qual que é o pecado capital? Eu não quero ouvir a voz do Espírito Santo. Ele vem, me dá uma oportunidade, eu não quero ouvir, eu não quero saber, eu me nego. Eu não quero saber 1, 2, 3, 5, 10 vezes, insistentemente, até o momento que o Espírito Santo fala assim, então tá bom. Peco contra o Espírito. Não tenho salvação. Por quê? Porque eu não quero deixar que o Espírito Santo trabalhe ou fale em mim. Pecado capital, não tem jeito. Não tem como ser salvo. Jesus não tem como te salvar se você nega o oferecimento que ele te dá da salvação. Jesus não vai levar ninguém contra a vontade para o céu. Ah, eu não queria estar aqui. Não. Você vai querer. Você vai procurar. Né? O que é importante da gente entender também? Quando quando eu estou estudando a palavra, me achegando a Deus, o Espírito Santo está trabalhando em mim. Quer dizer que então agora eu estou salvo para sempre? Não. A gente viu lá com o rei lá, né? O rei Ezequias lá. É um problema. Eu posso perder. Eu posso perder minha salvação. Se eu me afastar de Cristo, eu perco minha salvação. Então é importante o quê? Todos os dias, quando eu acordo, agradece a Deus por mais um dia que Ele te deu e coloque esse dia na mão dele. Cara, eu vi um negócio que me deixou muito chateado, assim, mexeu bastante comigo. Tinha um empresário aí
tinha comprado o avião há poucos meses, estava todo feliz, tirando foto com a família, né? Família bonita, esposa bonita, filhos bonitos, cara jovem, carreira ascendente, conseguiu comprar um aviãozinho, né? Onde ele ia conseguir melhorar os translados dele no Brasil. 6 horas da manhã ele posta assim, ó, São Paulo, Rio Grande do Sul, próxima parada. 3 horas depois chega um vídeo dele caindo na Marginal Tietê lá em São Paulo. O último post dele ainda estava ativo, né? Que ele ia embarcar naquele avião. Ele mesmo filmando o avião que ele tinha comprado. Para ele, o destino dele tá selado agora. Não tem mais chance. Um detalhe, né? Como tem caído avião, né? Ultimamente, né, não? Pois é, cara. Enfim. Cara, assim. Deus me deu mais um dia. Louvado seja o nome dele, cara. Porque a gente. É aquilo que eu falo assim. Não, Jesus. Isso agora Léo, eu vou falar, tá? As pessoas falam assim, não, porque ficam falando aí que Jesus vai voltar, mas já faz 100 anos que falam que Jesus vai voltar e Jesus não volta. Eu falo, beleza, cara. Jesus pode demorar mais 100 anos, mas eu posso morrer amanhã. Acabou. E aí? A minha história vai estar selada. Pô, Léo, esses dias teve até um negócio que mexeu demais comigo, cara. Um colega meu começou comigo na rádio, tá? Eu conheço antes de casar. 46 anos, Léo. 46 anos. Bebendo que nem um bebia. Cara, a esposa numa igreja também e tal, buscando por ele, orando por ele a vida inteira e tal. Aí ele entrou dentro de um bar, velho, comprou um corote. Saiu do bar assim, ó, sentou no meio-fio. Aí, cara, ele ficou quieto com o corote na mão, assim, no meio das pernas, assim, e sentou no chão, né? E depois viu que ele ficou quieto, daí o cara assim foi lá, ué. O cara sentou no meio-fio, o cara foi lá mexer com o cara não morreu ali, velho. Pois Cara, é. assim, velho. Eu fiquei imaginando aquilo porque eu tinha uma vida exatamente assim, que eu digo de, pô, que era entregue, né, Sim. ao álcool, né, cara? Pô, Pô, cara, Deus te resgatou, né? Deus te deu. E aí é o que eu tava falando, né? Enquanto a vida, o Espírito Santo ainda tá trabalhando. Só que às vezes as pessoas falam, não, não quero. Aí vem o Espírito Santo de novo e fala, não, não quero. Aí vem o Espírito Santo e fala, não, não quero. Aí o Espírito Santo fala assim, beleza então. Ok, a escolha é sua. Você selou o seu destino, né? É, assim, eu fico pensando, porque Deus nos 10, quando a gente segue os 10 mandamentos de Deus, né? Cara, é impressionante isso, mas ele prometeu que se a gente segue os 10 mandamentos, a gente honra o nosso pai e a nossa mãe. E se a gente honra o nosso pai e a nossa mãe, ele ia prolongar os nossos dias, cara. Sabe? Ou seja, é muito comum você ver. Presta atenção no que eu vou falar. Eu não estou dizendo que isso é 100% das vezes. Óbvio. É óbvio. Mas é tão comum você ver senhores e senhoras velhinhas, velhinhas, pegando a Bíblia, indo para a igreja. Mas quantos velhinhos ou velhinhas você vê, por exemplo, numa boate, enchendo a cara, num bar? Não tem. O cara não dura. Uma coisa que eu achei muito. E aí, obviamente, não estou comparando uma coisa com a outra, é óbvio. Mas tem um vídeo que eu vi de uma mulher falando, por exemplo, que infelizmente tem aquela tentativa de embelezar ou normalizar a obesidade, né? Ah, não, você é obeso. Não, você tá bem, você é bonito, você tá forte, tá tudo certo, não tem problema nenhum.
E aí a mulher tava falando que, tipo, pegou tipo uns 5 ou 7 podcasts onde esses gordos, elevavam o fato de você ser gordo, de comer tudo mesmo, e não ter nenhuma restrição. E falou assim, esse morreu, esse morreu, esse morreu com 25 anos, esse morreu com 29 anos, esse morreu, esse morreu. Ou seja, todos os gordos que ficavam falando e elevando, come mesmo, não tem problema, você tem que fazer o que você quiser, morreram. E por favor, eu não estou falando mal de gordo, a questão não tem nada a ver com isso. O que eu estou dizendo é, Deus colocou lá os 10 mandamentos e falou, cara, pega o seu eu e prega na cruz e me segue. Ou seja, deixar as minhas vontades de lado, os meus querer, né, o meu gosto, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu quero fazer, deixa isso de lado e vem para mim e eu vou te honrar. Cara, e se eu não fizer isso? Tudo bem. Um dia você vai ter que responder por isso. Pode ser daqui a um dia, pode ser daqui a 2, pode ser daqui a 10, pode ser daqui a um ano. Mas você está selando o seu destino. Uma coisa que eu ouvi um pastor falando, eu achei muito interessante, ele falou o seguinte: Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Todos os que forem para lá, foi por decisão própria. Olha só, cara. Isso para mim me pesou. Porque Deus poderia ter simplesmente, o homem pecou, Deus poderia simplesmente ter virado as costas e falado assim, boa sorte para vocês aí agora. Sucesso, eu tenho um universo inteiro que eu criei aqui que tá tudo certo. Já que vocês quiseram, boa sorte. Mas não, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para morrer por nós. Então ele fez o quê? Ele não nos resgatou, ele nos criou e nos resgatou. Eu não quero aceitar Jesus, eu não quero seguir do jeito que ele fala, eu não quero ter essa necessidade de fazer desse jeito. Deus vai falar, tá tudo bem. Tá tudo bem. A escolha é sua. Você não me quer? Eu sou eterno. As pessoas que me querem, eu vou trazê-las para mim. E elas vão viver eternamente. Você não quer vir para mim, você vai ter que morrer. Cara, você vê assim que a profecia ela vai se cumprindo item a item. Data por data, dia por dia, reino por reino, governo, nomes das pessoas. E tá indo. Que lado a gente vai querer estar? Né? Será que um dia de loucura vale a minha eternidade? 3 horas de bagulho vale a minha eternidade? E o legal, Léo, é que, por experiência própria também eu falo, que conforme cada dia a gente vai se aproximando mais de Deus, cara, colocando nossas intenções a Ele, entregando nossa vida de fato para Deus, né? Tem muitas vezes, cara, que as coisas não vão acontecer inicialmente do jeito que a gente quer, mas ela vai mostrar pra gente um caminho que, assim, por exemplo, o se aproximar de Deus, eu tô falando no meu caso, tá? Uhum. Pra mim foi uma coisa que, tipo assim, me aproximei de Deus. Coloquei minha vida, minhas intenções, né, da minha família na mão dele. Deixei ele Amém. trabalhar. A primeiro momento, tipo assim, as coisas pioraram. Tipo assim, 1000%, cara. Tipo, 1000%. Porque, assim, ó, eu tinha uma cabeça um pouco fechada pra essa questão bíblica, estudar a Uhum. Bíblia e tal. Eu achava que, assim, pô, a partir do momento que eu me aproximar de Deus, tá tudo beleza. Eu pensava assim. Só que aí, não sei se foi você ou se foi o Samuel que me Ednei. falou, na época também. Foi o Ednei que eu lembro que ele Ele falou isso pra você. falou, pô, cara, não vai ficar sem mil maravilhas, não. As coisas vão, né? Vão dar errado. Só que a gente fica com uma certeza, cara, pelo menos eu, assim, que, cara, vai acontecer. De uma hora ou outra vai acontecer, entendeu? Tipo, a fé é muito grande, cara. Muito grande. Amém. E Muito, sabe o muito que é grande, cara. interessante, Lucas? Como a própria Bíblia diz, né?
as coisas espirituais se discernem com o espírito. Você começa a perceber que algumas coisas, na verdade, não é simplesmente que estão acontecendo. Você começa a notar que às vezes é o próprio Satanás te colocando algumas coisas, é o inimigo te tentando em alguma coisa, é ele tentando armar uma brecha, você fala assim, ah, tá bom, você tá querendo me pegar nisso daqui. E você, né, e você mesmo lutando contra você mesmo, você fala, cara, eu sei que se fosse antes eu ia agir dessa forma, mas Senhor, me ajuda, porque não é assim, não é desse jeito, eu não quero ser assim de novo. Então você começa o quê? A discernir que justamente o grande conflito, a batalha entre o bem e o mal, cara, E na é nossa assim, vida. é muito notório, Léo, porque igual eu falei pra vocês, eu tinha um temperamento muito, muito explosivo. E, cara, às vezes eu tô, sei lá, passando alguma situação, tô na rua, tô em algum lugar, no trânsito, e, cara, às vezes acontece alguma situação que aquele meu antigo eu começa a querer, sabe, o Satanás, assim, Sim. tipo espetando, falando, mano, vai, Uhum. faz isso. Cara, eu paro e falo, mano, não adianta. Tipo, Deus age pra mim, trabalha, me ajuda, dá uma direção, dá sabedoria, e, tipo assim, cara, eu sigo e, tipo, de boa. Louvado seja o nome do Senhor, cara. E É, pra tudo, cara, tipo, pra estudar, pra trabalhar, pra fazer as coisas em casa, pra, tipo, um relacionamento com meus pais, com amizade, tipo assim, antes de fazer qualquer coisa, eu peço por Deus me dar direção. Porque, cara, a partir do momento que a gente entrega uma coisa na mão de Deus, cara, né, é impossível dar errado, entendeu? Léo? Eu penso assim. é impossível dar errado no sentido espiritual. Sim, sim, Porque por mais que dê errado aqui, no plano daqui, Deus está guiando você para algo muito melhor. muito maior E, também. e muito melhor e muito maior, né? Esse Ednei aí é uma prova viva disso, cara. As coisas Certeza. que ele foi passando e foi cruzando e parece que não sei o que ia dar errado e que não ia ter dinheiro e intriga e não sei o que. Mas ele foi falando o quê? Deus, você sabe, você que cuida. E Deus falou assim, então calma aí, cara. Eu vou guiar, relax. Tipo no Get Money lá, né? A gente vai passando por isso, né? E na verdade é um aprendizado, né? Tipo, a gente demora um pouco para ir aprendendo a confiar, né, cara? A deixar, né? Todos os dias, acho que a gente vai crescendo com o tempo. Sim, todo E dia. todo dia, né? Tipo, mas daí chega uma altura que você já tá ciente que você só precisa dar crescimento. Você já cresceu. Você não precisa mais ficar dando ouvidos assim para conjecturas, para imaginação. Não, você já sabe que você só tem que Confiar. desenvolver, confiar, né? Desenvolver a fé. Ó, eu estou crescendo, eu estou nessa fase, eu tenho que é o caminho fazer isso aqui, é cuidar, ser disciplinado no estudo, ser disciplinado nas coisas, não deixar, não esmorecer, né, Léo? Porque Sim, é o esse é tempo o todo. ponto. Esse é o ponto. Cara, quando Deus testou Abraão lá, quando Deus testou Abraão, né? E falou assim: vamos ver se você vai me entregar seu filho mesmo. Ué, Isaac era o filho da promessa, cara. Ou seja, Deus já tinha feito um milagre na vida dele, porque ele já era velho, ele já tinha 100 anos. Deus já tinha feito um milagre na vida dele de ele ter um filho. Aí imagina que você, tendo o milagre de Deus na sua frente, que você sabe que não foi por você, Deus fala assim: bom, agora você vai ter que abrir mão disso. Como assim, cara? Como assim? Só que Abraão foi lá e fez. Você vê na história de Abraão vários erros, né? Mas ele confiou. Cara, vou compartilhar uma coisa com vocês. Eu estou estudando o livro do Patriarcas e Profetas e ela falou agora da questão de Moisés. Essa é uma coisa que você sempre estudou, mas você nunca parou para pensar a fundo, sim. E ela, nesse livro, nesse capítulo, eu falei, caramba, eu nunca parei para pensar nisso. O povo que saiu de Israel era um povo mau, né? Tanto é que não entrou ninguém na Terra Prometida, né?
Morreram toda aquela geração que tinha O saído povo que saiu do Egito, né? que saiu do Egito, o povo de Sim. Israel que saiu do Egito, todo mundo morreu no meio do caminho, tá? Quem entrou foram os filhos dele. Então Deus falou, ó, Deus falou assim, ó, essa nação aí, meu, já que eles são tão maus assim, não querem ouvir minha voz, vai morrer todo mundo no deserto. Não é isso que eles falaram? Ah, quem que quiçá nós morramos no deserto. Então tá, então morre todo mundo aí. Beleza. Tudo bem, mas você fala assim, aquele povo também, né, meu? Adorou bezerro de ouro, matava as crianças, queria apedrejar Moisés, acharam um capitão para levar eles de volta para o Egito, para ser escravo de novo. Enfim, você fala assim, povinho mal, né? Beleza. Só que qual que é o detalhe? Que, de novo, essa é a parte que eu sabia, mas nunca tinha parado para pensar. Moisés também não entrou. Moisés Não entrou, é verdade. não entrou. Ele pecou. Ele pecou e Deus falou assim: por causa disso, você não vai entrar. Cara, isso foi muito sério assim para mim, porque ela diz o seguinte: que à medida que nós nos aproximamos de Cristo, e Moisés era uma representação de Cristo na terra, tirou o povo do Egito de pecado e levou eles para a terra prometida, que é o que Cristo vai fazer. Foi um exemplo de paciência, né? E quando ele Sim, perdeu a paciência, Deus falou assim: tu errou, mas aí ela fala, inclusive ela fala assim, aos olhos humanos seria até uma injustiça, porque o que ele fez nem foi tão pesado assim. Em vez dele falar com a rocha, ele foi lá e bateu na rocha, né? E falou, então eu vou dar água para vocês, né? Enfim, nos olhos humanos, alguém com mais de 100 anos, com toda a carga, seria, assim, aceitável, ou seria entendível. Tipo assim, dá para entender, né? Por que que ele fez isso. Mas ela falou o seguinte, cara. Ela disse uma coisa muito importante. Ela disse o seguinte: à medida que você tem mais relacionamento com Cristo, você tem mais oportunidades e você tem mais experiências com Ele. Então, Deus não vai te cobrar igual a uma pessoa que nunca teve nenhuma experiência. Não existe, ela diz o seguinte: não existe razão nenhuma no mundo que justifique um filho de Deus pecar. E por causa disso, por causa do exemplo, para dar exemplo, que realmente Deus não pode tolerar o pecado de quem quer que seja, que Moisés pereceu junto com aquele monte de gente sem vergonha. O que eu tô querendo dizer aqui, cara? Deus não vai passar pano para ninguém, né? Para ninguém. A única forma que eu tenho é seguir os mandamentos de Deus, aceitar Jesus Cristo na minha vida, e se mesmo assim eu pecar, eu ir até Cristo e pedir perdão, porque através do sangue dele, ele vai limpar os meus pecados. E aí tem aquela outra parte, né? Buscar enquanto há tempo. Buscar a Deus enquanto há tempo de encontrá-lo. Porque vai chegar uma hora, algumas pessoas já fecharam tanto a porta que elas não encontram mais. Elas ficam o quê? Blindadas. Você quer falar de Cristo? Ah, não vem com essa porcaria, não. Eu não quero. Fechou a porta. Sabe, eu escutei lá ontem de uma pessoa, eu tava comentando, né, sobre a vinda do pastor aqui em casa e tal. Aí a pessoa falou assim pra mim, cara, eu sou católico e nem na igreja católica eu vou. Não adianta porque ninguém vai me convencer que eu tenho que me converter. Eu falei, cara, mas não tô falando de conversão nenhuma, né? Você tem que querer a salvação individual. Né? Eu não posso salvar outra pessoa. Eu posso, tipo assim, aconselhar a pessoa. Falar, cara, busca Cristo, né? Aceita e tal. E a pessoa, cara, falando lá, tipo, meu, nem na igreja católica eu vou. Não gosto. Eu falei, cara, nem a oportunidade tá se dando, sabe? Tipo, é meio. Pois é, a É pessoa, uma parada. ela fecha, né, a oportunidade. É interessante que
ainda assim, por misericórdia, muitas vezes acontecem coisas que faz com que essa pessoa volte os olhares para Cristo, né? Para o que é espiritual, para o que é. Eu não estou dizendo de religião nenhuma, tá? Estou Sim. dizendo para voltar para Cristo. Enfim, não interessa de qual igreja, mas voltar para Cristo. Voltar. Inclusive, desculpa te cortar. Inclusive, Não, essa voltar os pessoa, olhos. É isso aí, fala. inclusive essa pessoa falou assim, né, mas cada um segue sua religião, tem religião que não presta. Eu falei, cara, mas no momento, em nenhum momento eu tô falando de religião, tô falando de Deus. Deus não é religião. Não tô falando de religião, em nenhum momento eu falei que a adventista é certo, a católica é certo, a presbiteriana é correto, não. Tô falando de Deus. Deus é um só, não existe religião para Deus, né? Não, mas eu tenho isso na minha cabeça e assim, é difícil. E, cara, Ele, pra ele não precisa se converter de nada. ele falou que segue do jeito dele e que nem na igreja dele ele vai e que dificilmente alguém vai convencer ele de se converter. Tudo bem, mas a pergunta é, a pergunta que eu faria para ele, tá? Beleza. A pergunta é, você quer ir para o céu? Se ele falar, não, não acredito nessas coisas, tá, cara, tá tudo certo. Então você tá vivendo exatamente o que tem que ser, tá? E é isso mesmo, aproveita. Curte, Aproveita. né? Aproveita. Agora, se a pessoa falar, não, não, claro que eu quero ir pro céu. Pô, então, peraí. O céu é um lugar que nós sabemos que existe por causa da Bíblia. E a Bíblia me dá a conduta daqueles que querem ir pro céu. Então, temos um problema, né? Porque se eu quero ir pro céu, mas não quero ter aquela conduta, então é a minha vontade só. Eu quero ir. Entende? É. Inclusive aqui em casa, né, quando eu comentei a gente fez um estudo outra vez das pessoas que ficarão na Terra e que Deus vai cessar as lágrimas, né, que a gente vai ver muita gente querido nosso que não vai subir. Eu comentei isso aqui em casa, né, eu falei, cara, tive um estudo com o Léo assim e tal, e pô, vai ser triste pra caramba, né, tem pessoas que a gente gosta, a gente não vai ver no céu, mano, tô com eles aqui em casa, sabe? Tocou assim de uma forma que hoje em dia até comento da Bíblia, né, de alguns estudos, eles dão atenção hoje em dia, né? Cara, É meio que. sabe uma coisa que para mim foi um marco assim para me ajudar a evoluir na minha vida espiritual? Foi um dia que é, não lembro se a gente foi num cemitério, alguma coisa assim, porque a gente foi visitar, ou foi uma situação de que a gente estava falando que tal pessoa morreu, eu não lembro. Mas aquele dia marcou para mim, porque aí o meu menino, né, o Nathan, chegou para mim e falou assim: pai, se você morrer, eu vou te ver no céu, né? Nossa! Eu falei, cara, eu não posso perder o céu por nada. Não posso. Eu não posso perder o céu por nada. Porque imagina a decepção dele, de Jesus tendo que explicar o porquê que o pai dele não foi pro céu, cara. Então, assim, o Espírito Santo ele vai tocar a gente em diversas formas, de diversas maneiras, né? E no meu caso, aquela situação do meu filho perguntando, fala, pai, se você morrer, papai, se você morrer, eu vou te ver no céu, né? Eu quero te ver no céu. Então, assim, não sei, cara. O Espírito Santo às vezes fala com algumas pessoas sobre alguns pontos, outros com outros. É, aquilo que nós, da mesma forma que Satanás, ele enfia o dedo bem onde está o problema, o Espírito Santo ele também entra bem onde tem a oportunidade. E a escolha é nossa para quem que a gente vai dar ouvidos, cara. A escolha é nossa. No fim, a única coisa que nós temos
é o nosso livre-arbítrio. Isso nem Deus tira da gente. Isso é a única coisa que você realmente tem. O poder de decidir se você vai fazer o A ou se você vai fazer o B. Pode ser difícil, pode ser complicado, pode te trazer consequências inesperadas. Tá tudo certo. Tá? É isso mesmo. Mas nesse poder, nem Deus interfere. Porque senão ele não é Deus, ele é tirano. Não, você vai se salvar? Sim. Não. Você não quer? Tá bom. Então, cara, quando a gente estuda Daniel e a gente vê que Deus está passando o nome das pessoas, para mim esse estudo ele reflete nisso daqui. Deus está passando o nome das pessoas que morreram, Jesus, né? Está passando o nome das pessoas. E o destino delas está selado, cara. A partir de que passou o nome, salvo ou perdido. No dia que eu voltar, essa pessoa vai ser ressuscitada na primeira ressurreição? Ou ela vai ser ressuscitada só na segunda ressurreição? Todo olho verá. Todo mundo vai ver. Alguns para a vida eterna. Alguns para a morte eterna. Isso Deus não tira de mim. A oportunidade que eu posso ter de me perder. Isso é a minha escolha. Mas ele garantiu que se eu quiser, eu vou ter a salvação. E ele deixou o manual aqui, cara. A gente não tá falando de religião, né? Deixou o manual aqui, ó. Faz isso. Você é meu filho? Faz isso. Porque eu vou voltar por você. Eu morri por você. E aí uma outra coisa que eu ouvi de um pastor falando muito interessante, ele falou assim, Jesus morreu pelos pecados da humanidade. Mas aquelas pessoas que não aceitarem Jesus, elas vão morrer pelos seus próprios pecados. Porque elas não aceitaram a morte de Jesus. Ou seja, Jesus morreu pela salvação dos santos. Porque os pecadores, os maus que morrerem, eles mesmos vão pagar com a própria vida no fim. Porque eles não escolheram não colocar a vida deles em Cristo. Então, tá bom. Então você vai carregar o peso dos seus próprios pecados. A cruz é grande o suficiente. Isso é sensacional. A cruz é grande o suficiente para carregar os pecados de toda a humanidade. Mas só cabia uma pessoa. Por isso que eu tenho que aceitar Cristo. Não tem jeito, cara. Não tenho como ir para o céu se eu não for até Cristo. E a partir do momento que eu vou até Cristo, eu tenho que seguir o que ele me pediu. Cara, a gente termina aqui esse estudo. Próximo vai ser estudo de número 13 já. Deixa eu ver quantos que faltam aqui. Depois do estudo de número 13. Aí vem o 14, o 15, 16 e acabou. Ou seja, falta 3 estudos aí pra gente acabar, Daniel. Beleza? Beleza, Luzito? Beleza. Quer parar ali a gravação? Falar um negócio? Não. Vou parar então aqui. Vamos parar a gravação aqui. Vamos fazer oração pra gente parar a gravação? Verdade. Verdade. Tá. Pai eterno, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo dom do teu filho, que morreu por nós, Pai. Pai, nos perdoa, Pai. Nós queremos o nosso nome no livro da vida. Nós queremos te ver, Pai. Nós queremos abraçá-la, nós queremos contar tudo que nós passamos. E nós queremos ver os nossos amigos e parentes conosco. Nos ajude, Pai, a brilhar o suficiente para que eles nos vejam, que eles vejam a Ti em nós. Nós não somos nada. Nós sequer podemos elevar o Teu nome. Mas que Cristo brilhe em nós. Que essa luz brilhe na minha vida, na vida de Ednei, na vida do Lucas. Que a Tua luz, Pai,
ilumine as pessoas que se encontram e que vêm até nós. E que nós não possamos apagar voluntariamente essa luz que brilha para a tua glória e para o teu santo nome. Louvado seja o teu nome. Glórias, glórias ao teu eterno nome, Pai. Nos dê uma boa semana. Muito obrigado pelo dom da vida. Pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. 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 Deixa eu parar aqui a gravação, cara.